Saudações musicais, sejam muito bem-vindos à nossa aula de harmonia e arranjo, tá? Essa disciplina que a gente trabalha aí, o estudo de encadeamento de acordes e todas as implicações que esses elementos tão importantes para performance, para composição, para o arranjo, até para a educação musical, certamente, tem nos dias atuais na atuação do músico. Tá? Então, pessoal, nessa aula a gente vai trabalhar a unidade 1, morfologia. Então a gente vai desenvolver aspectos relacionados à forma musical, ao reconhecimento desses elementos relacionados à forma musical, dentro dos diversos gêneros aí que a gente tem de música na atualidade, e até na música que é historicamente situada nos diferentes estágios da história da música. E aí a gente vai começar a trabalhar na criação de roteiros, tá? De roteiros para o desenvolvimento de arranjos, para a gente também poder trabalhar não só o aspecto do arranjo, mas também da composição e da análise musical, certo? Então vamos lá, pessoal. Bom, vamos levantar uma pergunta aqui. O que é morfologia? Morfologia, pessoal, é um estudo das formas musicais, ou seja, é o estudo das partes que compõem determinada música e como essas partes se articulam. A morfologia é um ponto fundamental para que a gente possa desenvolver arranjos, possa desenvolver composições e até mesmo a nossa interpretação. Porque conhecer como é constituído essa forma nos ajuda no interpretar, no compor, no arranjar determinada peça musical. Então, podemos conceber uma forma de uma peça musical como sendo a sua estrutura, ou seja, dessa forma a gente está trabalhando a morfologia, o estudo da morfologia. Tá? Então, esse tipo de denominação de formas musicais é algo tão importante que acaba dando nome aos tipos de peças musicais. Na música erudita a gente tem, por exemplo, a forma sonata, nós temos o binário, nós temos o rondó, tá? Então isso é um elemento fundamental que acaba dando nome para os tipos de peças musicais. Na música popular, como ela também é derivada da música europeia com uma fusão de elementos de músicas africanas, indígenas, etc., a gente observa que há também essa utilização de algumas formas particulares da música europeia e de outras formas. Nós vemos aí o rondó, por exemplo, também está presente aqui no choro, no Brasil, que é uma forma que vem da música europeia. A forma binária, a forma ternária também. Nós temos também outras formas que são características da música popular, por exemplo, o blues, que é uma forma chamada forma unária, que tem uma única parte dividida em 3 frases. Tá? Temos outras também, como o rhythm and chains, que é muito característico do jazz. Um elemento fundamental que permeia a música popular hoje em dia, que já teve muito presente na música de concerto, mas que deixou de ser usado há muitos séculos atrás, é a improvisação. A improvisação está presente e permeia muito a forma como se reproduz determinada composição musical. A improvisação está presente nos temas, então peguem aí um exemplo, um choro do Valdir de Azevedo. Tá? Depois pegue esse choro tocado por outro intérprete. Vocês vão ver que a maneira de interpretar a melodia de forma diferente. A parte rítmica, a parte de contorno melódico, às vezes é alterada na levada da bateria, da percussão. Tá? Determinado intérprete toca diferente a mesma música que outro. Lógico que existe algo que é também trabalhado na parte rítmica, na levada da bateria, da percussão. Tá? Determinado intérprete toca diferente a mesma música que outro. Tá? Lógico que existe algo que une o processo, que é o estilo musical, mas há variações. Tá? Então há uma certa improvisação no ritmo, há uma certa improvisação também nos contracantos, por exemplo, uma linha de baixo de um jazz, o walking bass de um jazz, é totalmente diferente do mesmo jazz sendo tocado por outro baixista, em uma outra interpretação, certo?
A gente tem também os solos. No jazz é muito interessante, porque eles têm também essa interpretação na melodia, cada um dá a sua a contribuição harmônica, melódica, né, principalmente melódica e rítmica para uma determinada melodia, para um determinado tema, mas eles acabam depois, numa outra parte, né, da execução daquela peça, abandonando todo o tema e improvisando a melodia, né, trazendo uma outra melodia que é tocada sobre os mesmos acordes, sobre a mesma estrutura formal do tema inicial. Então a gente tem aí os solos improvisados, né? E isso também reflete no jeito de tocar os acordes. Determinado intérprete acaba tocando o acorde de uma forma diferente de um outro intérprete que tocou aquela mesma música. Ele abre os acordes, ele toca os acordes, ele dispõe as dissonâncias daqueles acordes, daquela estrutura, de uma forma diferente. Tá? Então, a improvisação é um outro elemento que está muito presente, né, de forma intensa ou menos intensa dentro da música popular, que une o processo que é o estilo musical, mas há variações. Então, há uma certa improvisação no ritmo, há uma certa improvisação também nos contracantos, né? Por exemplo, uma linha de baixo de um jazz, né? O walking bass de um jazz, é totalmente diferente do mesmo jazz sendo tocado por outro baixista em uma outra interpretação. Certo? A gente tem também os solos. No jazz é muito interessante, porque eles têm também essa interpretação na melodia, cada um dá a contribuição harmônica, melódica, né? Principalmente melódica e rítmica para uma determinada melodia, para um determinado tema, mas eles acabam depois, numa outra parte da execução daquela peça, abandonando todo o tema e trazendo uma outra melodia que é tocada sobre os mesmos acordes, sobre a mesma estrutura formal do tema inicial. Então a gente tem aí os solos improvisados, né? E isso também reflete no jeito de tocar os acordes. Determinado intérprete acaba tocando o acorde de uma forma diferente de um outro intérprete que tocou aquela mesma música. Ele abre os acordes, ele dispõe as dissonâncias daqueles acordes de uma forma diferente. E isso é algo muito presente e é a impressão digital da interpretação na música popular, coisa que não acontece na música erudita. Na música erudita, o intérprete ele não mexe no aspecto rítmico, no aspecto melódico de forma tão intensa como acontece na música popular. Dentro do estudo das formas, a gente vai ver que esses elementos são elementos fundamentais. Ok? Antes de concebermos um arranjo de uma composição qualquer, precisamos considerar, portanto, a sua forma. A partir do seu reconhecimento, é possível estruturar como a gente vai desenvolver o nosso arranjo como um todo. Assim, a forma é definida de acordo com as diferentes partes de uma composição e como essas partes são reconhecidas a partir do grau de interdependência, tá, entre uma com a outra. Isso pode ser reconhecido a partir de diferentes características, ou seja, melodia é um elemento fundamental, harmonia, ritmo, textura, densidade, são todos elementos que a gente vai trazer para o nosso arranjo para que a gente possa desenvolver o nosso arranjo dentro dessa estrutura que é a forma da nossa peça musical. Existem vários tipos de forma, como a gente já viu anteriormente, né? Como você já pode ter visto, eu falei da forma blues, que é a forma que só tem uma única parte, que é a forma chamada de unária. Temos o binário, né, que é o AB, temos o ternário, temos o binário composto e etc. Né? Então, existem todas essas possibilidades de forma aí, tá? E muitas outras mais. Mas um elemento que está quase sempre presente dentro da grande parte das músicas, tanto populares quanto eruditas, que é a chamada quadratura. Por exemplo, a parte A de uma determinada peça é de 4 compassos, a parte B, 4 compassos, a parte A de novo, mais 4 compassos. Então pode ser, há variações, tá? Há variações, há exceções, tá? Mas no geral a gente percebe que a quadratura, essa divisão por 4, esse agrupamento de 4 em 4 compassos, é algo muito frequente, tá ok?
Então é algo que a gente precisa sempre tomar em conta, prestar atenção que pode acontecer de isso, determinada peça musical, ser quebrado, né? E é muito raro, mas acontece, tá? Então, temos aí a forma blues, que é uma forma, como eu já falei para vocês, uma forma unária, ela tem uma parte só, mas ela é dividida em 3 frases. A primeira frase está na região da tônica, a segunda frase está na região da subdominante, a terceira frase na região da dominante. Tá? Então é muito interessante, é um tipo de música bem característico que tem esse desenvolvimento. Temos a forma canção, que é uma forma que tem 3 partes, então a parte A ela é repetida 2 vezes numa primeira etapa, depois a parte B é tocada e retoma-se no final da parte B, né, ao encerrar essa parte B, a parte A como uma espécie de revisão geral do que foi feito no início da peça. Tá? Então esse é um outro ponto interessante da forma canção muito utilizada na música popular. Aqui a gente tem um exemplo da música Autumn Leaves, tá? Que é constituída nessa forma aí. São 2 vezes é tocada a parte A, toca-se um B e retoma-se a parte A. Geralmente esse A pode ser uma linha, ou seja, ele traz algumas modificações em relação ao início lá, tá ok? Até para que se possa fazer uma retomada ao início, né, da peça. Existe a forma do choro, a forma rondó, que eu falei para vocês, e que é interessante, ela é desenvolvida dentro daquela dinâmica. É uma parte A, depois tem uma parte B, que às vezes está tendo uma tonalidade diferente da parte A, depois tem uma parte A novamente, que volta, né, a parte A normal. Às vezes os intérpretes acabam tocando só um pedacinho da parte A, não toca a parte A inicial toda. Depois A, uma outra parte tocada, que é uma parte C, que é uma parte diferente das outras anteriores, inclusive pode estar em outra tonalidade em relação às anteriores, e depois termina-se com a parte A. Então há essa sucessão de partes intercaladas com a parte A. Tá? Então pegue qualquer choro, naquele tempo, camundongo, odeon, busquem aí na internet, vocês vão perceber essas partes aí sendo articuladas. Tá? Bom, um elemento fundamental para que a gente possa constituir o nosso roteiro é um mapa, né? É um mapa geral
da nossa peça. Então, o roteiro é esse planejamento, esse mapa que a gente vai trabalhar para esboçar o que a gente quer desenvolver com o nosso arranjo. Tá? Então, a partir dessa visão macroscópica da peça, fica mais fácil a gente pensar em como distribuir, em como trabalhar e como destacar essas partes para que o ouvinte possa ter a possibilidade de apreciar essa peça de uma forma mais ampla. Tá? Então, listar os instrumentos, né, instrumentos de base, quais são os instrumentos de base, quais são os instrumentos solistas, né, qual vai ser o papel, quando eles vão ser trabalhados, né, em cada parte, é um outro elemento fundamental. Distribuindo os instrumentos, tá? Seria interessante depois a gente, ao desenvolver esse mapa, esse roteiro, que a gente possa desenvolver. Bom, vou destacar a parte A da parte B, para que não só o aspecto melódico e rítmico que os diferenciam seja um elemento para poder mostrar as suas diferenças, mas eu posso trabalhar timbre, posso trabalhar tessitura, por exemplo, a parte A eu faço no grave, a parte B eu faço mais no agudo, se eu não tenho dois instrumentos diferentes. Então aqui eu tenho um exemplo, ó. Se eu tiver 2 violões, uma flauta e um pandeiro, eu posso tocar, por exemplo, a parte A da música, os 8 primeiros compassos, tocando a melodia, tocando a flauta, né? E os violões tocando acompanhamento, um tocando um acompanhamento numa região mais aguda, o outro fazendo, por exemplo, um contraponto no grave, né, o que a gente chama de baixaria. Né? Depois toco o A de novo, eu posso fazer a melodia na flauta, também acompanhamento no violão, e aí entra um pandeiro, já traz uma diferenciação. Tá? A parte B, a melodia pode ir para o primeiro violão e o acompanhamento fica no violão e com o pandeiro, e a flauta para. Tá? Depois, na retomada final da parte A, eu posso tocar, por exemplo, a melodia na flauta, o acompanhamento, os violões, o pandeiro, e todo mundo faz essa revisão geral do processo. Posso fazer, por exemplo, a melodia ser tocada na flauta e a melodia ser dobrada junto com outro violão para trabalhar uma tessitura diferente. Então, isso são pontos que a gente vai trabalhar no esboço geral, né, numa escrita do roteiro, nesse mapa inicial, que vai já nos trazer as ideias de como desenvolver esse arranjo. Ok? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí a nossa aula, né? Estamos aí à disposição para qualquer dúvida e eu desejo a vocês boas atividades, bons estudos e bons sons.